Numa das nossas séries aqui no canal, eu expliquei sobre o que seria o presidencialismo de coalizão. Mas hoje vamos aprofundar um pouco mais no tema e falar sobre governabilidade. E afinal, o presidente Bolsonaro tem governabilidade? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes de comentar a situação de governabilidade do presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa explicar, afinal, o que é essa tal de governabilidade. Governabilidade é a capacidade política do Estado de gerar e administrar políticas públicas, sustentada através de arranjos e acordos políticos que a tornam o ato de governar legítimo. Legitimidade essa que é obtida através das relações entre os poderes e a representação da vontade e interesse da nossa sociedade. Ou seja, não basta ganhar as eleições, você precisa ser reconhecido como vencedor pelos outros poderes. Então, se governabilidade é sobre a relação entre os poderes numa democracia que possibilita politicamente a ação do governo e no momento atual não temos nenhuma discordância entre as legitimidades desses poderes, pelo menos de uma forma oficial, então qual seria a dificuldade de se obter a governabilidade aqui no Brasil? A grande verdade é que geralmente as coisas não são tão simples quanto parecem, ainda mais quando a gente está falando de política. Mas antes de continuar a explicação, se você se interessa pelo tema e quer saber mais, não deixe de entrar no canal porque tem muito mais conteúdo como esse por aqui. E para não correr o risco de perder os próximos vídeos que a gente vai lançar, já se inscreve agora e não deixa de apertar o sininho. Então vamos lá. É comum a ideia de que a governabilidade em nosso país é tipicamente difícil de se obter e um dos principais fatores é o grau da fragmentação partidária no Congresso Nacional. Com um Congresso muito fragmentado, o Executivo necessita de uma habilidade de articulação muito boa para se alcançar essa tal governabilidade. Já que dificilmente um presidente eleito pode contar somente com os parlamentares do seu próprio partido para sustentá-lo, já que, por exemplo, leis ordinárias requerem maioria simples, leis complementares a maioria absoluta e as emendas constitucionais 3/5 dos votos no Congresso para serem aprovadas, considerando a dificuldade do partido de um presidente eleito conseguir mais de 15% dos parlamentares do Congresso, a governabilidade facilmente se torna uma questão a ser trabalhada, ao invés de obtida automaticamente após a vitória nas eleições. E se a gente pensar agora nas últimas eleições, a situação ficou um tanto mais complicada. O então partido do Bolsonaro, o PSL, contava com a segunda maior bancada, 52 deputados, atrás apenas do PT com 56. Porém, os dois juntos, apesar de protagonizarem a polarização das eleições, somavam por volta de 20% de um Congresso muito fragmentado, com representação de 30 partidos diferentes, sendo que apenas 16 efetivamente relevantes. O nosso atual Congresso está fragmentado como nunca antes na história desse país, parafraseando um recente ex-presidente. Mas isso não foi um processo do dia para a noite. Sempre tivemos um legislativo pulverizado, mas eventualmente capitaneado por 2 ou 4 legendas no máximo. Mas então, como era nos governos anteriores? A governabilidade sempre teve em constante risco nos diferentes governos democráticos aqui no Brasil? A resposta para essas perguntas é um sim e um não. Sim, a governabilidade é um ponto fraco no presidencialismo brasileiro, já que o presidente precisa formar alianças o tempo todo, negociar seu próprio programa para adquirir uma governabilidade que não está plenamente condicionada à sua vitória nas eleições. Porém, como o presidencialismo no Brasil se desenvolveu e em especial após a Constituição de 88, fez com que mesmo com um Congresso fragmentado não se convertesse necessariamente a um entrave a essa governabilidade. E a chave aqui está na noção de presidencialismo de coalizão. Explicamos o que é presidencialismo de coalizão no vídeo sobre parlamentarismo. Clica aqui em cima e acompanha nesse vídeo que a gente falou. Mas só para facilitar e refrescar a sua memória, presidencialismo de coalizão é uma maneira de se governar num cenário multipartidário onde um partido ou coligação eleitos são incapazes de formar maioria no Congresso, tornando essencial uma aliança, ou seja, uma coalizão. Então, para haver governabilidade é necessário fazer alianças e acordos, o que é um pouco diferente em outros regimes presidenciais, onde essa coalizão não é necessariamente necessária e obrigatória. Nesses casos, o governo eleito mantém um programa no qual os parlamentares podem seguir ou se opor.
No presidencialismo, em teoria, a vitória do presidente nas eleições é o que condiciona um programa de governo. Já no nosso presidencialismo de coalizão, o programa entra em negociação o tempo todo com o Congresso Nacional para garantir essa governabilidade. Como você pode ver, não é nada fácil ser presidente do Brasil. Independentemente de quem estiver na cadeira, o trabalho é difícil e envolve muita negociação. Não é dizer que tem a caneta e fazer o que bem entender. E aqui podemos então analisar exatamente a situação de Jair Bolsonaro como atual presidente. A governabilidade do atual governo começou de fato bastante limitada, tendo seu estilo próprio de articulação, focando menos em partidos e mais em grupos parlamentares. Fez despertar o lado mais parlamentarista aqui no Brasil. Para Bolsonaro, especialmente no início do seu mandato, isso significou pouco avanço com projetos dentro do Congresso Nacional, mesmo detendo a obrigação de fazer a agenda política e econômica do nosso país. Além disso, Bolsonaro tinha de lidar com uma realidade diferente dentro do Congresso: o fim da dicotomia que durou tantos anos entre PT e PSDB. A dinâmica parlamentar girava entre oposição e situação entre esses dois partidos, com partidos como o PMDB estando ora de um lado, ora do outro. Mas a fragmentação partidária estava, de certo modo, contornada na oposição entre tucanos e petistas. Sem isso, com a crise dos grandes partidos, a fragmentação se acentuou cada vez mais. Então, no final das contas, a gente tem o seguinte cenário. De um lado, temos um Congresso fragmentado com uma agenda própria, com a liderança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem uma agenda clara feita pelo Poder Executivo. Do outro, temos um presidente que iniciou seu governo com um partido inexperiente, não soube evitar brigas internas e no momento se encontra inclusive sem partido. Um presidente que logo de início se propôs a não negociar absolutamente nada com o Congresso, mesmo estando bem longe de ter uma bancada majoritária o apoiando. O presidente Bolsonaro, ingenuamente, pretendia contornar a necessidade de formar uma coalizão partidária na base de convencimento individual e na negociação direta com as bancadas temáticas. Mas recentemente, as coisas vêm mudando e o presidente tem aprendido que popularidade e apoio de correligionários fora da esfera política não substitui o apoio institucional necessário. Entre abril e maio desse ano, Bolsonaro retoma contato com o Centrão, exatamente o grupo que reemergiu como alternativa ao modelo simplista de governabilidade pensado pelo presidente. Essa aproximação do Centrão não necessariamente significa que houve uma total mudança de estratégia de Bolsonaro. Significa, porém, que ele vem se abrindo mais ao diálogo e à negociação política, que de fato é muito necessária para a aprovação de reformas e mudanças que o Brasil tanto precisa. E nesse ponto, a gente pode dizer que Bolsonaro vem ganhando cada vez mais governabilidade, vem aprendendo a lidar com o Congresso Nacional e o contrário também é verdadeiro. Por fim, vale lembrar que a gente está se aproximando do final do segundo ano de governo. Assim como foi com outros presidentes, os 2 primeiros anos são sempre marcados por algumas turbulências e desencontros, e são afinados nos anos subsequentes. Agora vai ser a hora da gente ver os frutos desse aprendizado. Será que veremos um novo Jair Bolsonaro daqui para frente? Agora eu quero saber de você. O que você achou do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo e me fala a sua opinião. Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Sem uma agenda clara, e me falo que... Pô, tá errado.